Saber Direito desta semana, o professor Antônio Minhoto traz um curso sobre direito constitucional e a sociedade da informação. Durante as aulas, ele vai abordar assuntos ligados à internet e às redes sociais. Vai apresentar o direito e a modernidade líquida, as fake news e as teorias da conspiração. A aula 1 está no ar. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais um programa, mais uma sequência de aulas dentro do programa Saber Direito, da TV Justiça. Programa que a gente gosta tanto. Você daí assistindo, eu daqui fazendo, tantas pessoas reunidas para fazer acontecer esse programa que já virou uma tradição na TV brasileira. Meu nome é Antônio Minhoto, sou professor universitário, sou advogado, tenho vários livros escritos, sou doutor e mestre em Direito e nós vamos estudar juntos, sabe o quê? Nós vamos estudar a sociedade da informação. Puxa, professor, mas o que é isso, sociedade da informação? Calma, nós vamos analisar ponto a ponto, relaxa, vamos juntos fazer essa jornada. Pode ficar tranquilo, nós vamos em cada detalhe, vamos aprofundar para você conhecer melhor e saber o que é isso, essa sociedade da informação, ok? Bom, nós vamos começar lembrando aqui, pessoal, que a história, a gente usa a história como uma espécie de uma ferramenta, né, muito útil, especialmente para a minha área do direito, para a gente estudar as transformações sociais também. A história cumpre, o estudo da história cumpre vários papéis, um deles justamente conhecer melhor a nossa sociedade e as suas transformações. E para o direito isso é bastante relevante, eu diria, porque a gente tem até um dito, uma expressão latina que fala ubi societas ibius, onde está o direito, onde está a sociedade, está o direito. Então, isso mostra dessa importância da gente conhecer bem a evolução da sociedade para melhor entender essas transformações, para melhor entender a sua dinâmica. Tudo isso se revela útil. Portanto, a história ela tem um papel bastante importante nesse estudo nosso também. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos, nessa primeira aula, fazer justamente o que eu chamo de um arco histórico. Vamos fazer uma análise de como é que a sociedade evoluiu aí nos últimos tempos para a gente chegar até o momento atual. Nós vamos chegar, nós temos que fazer essa passagem para você entender como é que as coisas se sucederam, como é que essa dinâmica se deu. Então veja, no passado a riqueza se baseava muito em questões assim bem concretas, né? Especialmente na questão da terra. Então a gente já viu que no passado havia chamadas guerras de conquista. E basicamente o que era? Tomar território, porque quem tinha mais território, quem tinha mais terras, tinha mais riqueza. Então a riqueza era muito identificada com a terra. Quem tinha mais terra, tinha mais riqueza. Basicamente era isso. Então você fazia até uma espécie de uma empreitada, né? Até mesmo se utilizava no passado exércitos mercenários ou forças armadas mercenárias pagas, né, a soldo, para que você pudesse, portanto, fazer essas conquistas e ampliar os seus territórios, ampliar a sua riqueza e o seu poder. Então você tinha uma identificação muito clara, diria até assim, de uma certa maneira fácil, entre a riqueza e a terra. Agora veja, isso foi se desenvolvendo até a gente chegar, por exemplo, no feudalismo. Então, como a terra produzia praticamente todas as mercadorias, ela se tornou bem mais valioso. E ela foi a chave na construção da fortuna de um homem, de um povo, de um reino, até mesmo a igreja, que é uma instituição que deveria ser estritamente religiosa. Já ali na época da Idade Média, no feudalismo, ela se tornou um ator político e se tornou um ator político dos mais relevantes. A gente pode até dizer que na época da Idade Média você tinha o rei, ou o soberano, né, se pode chamar também, a nobreza e justamente a igreja, que também você pode chamar de clero ou papado. Então eram as três forças políticas que você tinha presente na sociedade. E a igreja, eu destaco isso porque, como eu estou falando aqui, né, deveria ser uma instituição puramente religiosa,
mas a gente vê que na dinâmica não era bem isso que acontecia. Eu vou ler agora para vocês aqui um trecho de um autor bastante conhecido, Leo Huberman. Ele escreveu uma obra famosa, que é a História da Riqueza do Homem. Ele diz o seguinte: a maioria das terras agrícolas da Europa Ocidental e Central estava dividida em áreas conhecidas como feudos. Você começa a entender a questão do nome feudalismo. Um feudo consistia apenas de uma aldeia e as várias centenas de acres de terra arável as circundavam, nas quais o povo da aldeia trabalhava. Na orla da terra arável havia geralmente uma extensão de prados, terrenos, ermos, bosques e pasto. Nas diversas localidades, os feudos variavam de tamanho, organização e relações entre os que os habitavam, mas suas características principais se assemelhavam. Então veja, estamos falando aqui dessa configuração dos feudos e do feudalismo. Agora, a igreja, a essa altura, ela já era um ator político, eu acabei de comentar sobre isso, um ator político extremamente influente. Então ela inserida, ou ela inseriu-se numa verdadeira roda viva de negócios, fazia negócios, né? Dos mais variados matizes, aliás. Agora, teve um que ficou famoso, que foi a chamada venda de indulgências. Indulgência, pessoal, seria um perdão. Só que você está pegando aí, nós estamos falando de um perdão, digamos assim, altamente qualificado, especialmente para aquela época. Um perdão dado pela igreja. Então, a igreja ela concentrava, não é como hoje que você tinha uma miríade aí de religiões, mesmo cristãs, né? Naquela época era só a igreja mesmo. Então ela que, olha, eu estou vendendo o perdão. Então veja, quero frisar essa questão da indulgência. Não era uma coisa concedida, doada, pura e simplesmente, não, era vendido. Então a pessoa praticava todo tipo de ato que seria pecaminoso, mas ela comprava uma indulgência, seria quase que como você lavar aquela falta, né? Aquele erro que foi cometido. E então se tornou um verdadeiro balcão de negócios, né? A igreja. Então, olha, muitos abusos da igreja não podiam passar despercebidos. E a diferença entre seus ensinamentos e seus atos era bastante grande. A concentração do dinheiro obtido por todos os métodos, quaisquer que fossem, era comum. Então, realmente a igreja acabou se tornando, portanto, essa entidade que fazia muitos negócios, né? Eu trago até aqui um texto, olha, o Enéas Silvio, ele posteriormente ele foi o Papa Pio II. Olha o que ele escreveu. Ele diz assim, ó, abre aspas, nada se consegue em Roma sem dinheiro. Forte, hein? Outro autor, Pierre Béchoir, diz o seguinte, não é com os pobres que o dinheiro da igreja é gasto, mas com os sobrinhos favoritos e os parentes dos padres. Vejam que situação, né, podemos colocar assim, né? Duas pessoas vinculadas à igreja, falando de uma maneira muito aberta, muito resoluta até, sobre esse aspecto, né, da igreja ter se tornado literalmente um local onde se negociava, onde se realizava negócios, transações. Acabamos de falar aqui da venda de indulgências, mas tinha na Idade Média também uma questão que as moças mais pobres, foi criada uma espécie de um obstáculo para casar, porque elas tinham que pagar uma taxa para a igreja. Era um negócio realmente, uma época que ficou marcada com uma certa negatividade, digamos assim, em relação à atuação da igreja. Depois tudo mudou, claro, estou fazendo uma crítica histórica, um momento histórico. Depois isso mudou em relação à igreja. Muito embora o Papa Bento XVI tenha, quando assumiu o seu papado, a sua administração, ele teve que enfrentar também certas questões ligadas ao Banco do Vaticano, várias questões aí ligadas a negócios também, tá certo? Então a indulgência que a gente mencionou agora há pouco, o que seria uma indulgência? Para vocês terem uma visão assim mais técnica, digamos assim, de dicionário mesmo, né? Facilidade para perdoar os erros cometidos pelos outros. Clemência, demonstração de perdão a um castigo, a uma pena, a uma ofensa. Então você tinha realmente essa questão de se vender o perdão. É uma coisa que a gente ouve e fala, nossa professor, mas será que é isso mesmo? Não, é isso mesmo, você não está ouvindo errado. É que realmente você tinha outros tempos, outra configuração, tá certo?
Bom, essa questão da terra e da igreja, veja só que questão interessante eu vou colocar para vocês agora. A igreja possuía tantas terras na Itália, ela tinha uma extensão de terras tão grande que isso acabou se tornando um problema, acabou se tornando algo problemático para o Estado italiano. O que aconteceu? Olha só, eu vou te dar uma data, presta atenção na data, hein? 1929. Ah, tá bom, professor, 1929, e daí? Não, veja a distância, nós estamos falando agora há pouco, falamos de Idade Média e tal, de feudalismo, olha o salto que nós estamos dando. Somente em 1929, o Estado italiano conseguiu fazer um acordo com a igreja de maneira a forçar a igreja a abrir mão dessas terras todas, que eram muitas. Estava se tornando um problema, que é como se você tivesse um Estado dentro do Estado. A igreja, com a sua força política dentro de um outro Estado, que era o Estado italiano. Então foi firmado o chamado Tratado de Latrão. Sabe quem que assinou pelo Estado italiano? Benito Mussolini, que ficou famoso aí pela questão da criação, ou pelo menos de ter sido o maior protagonista do fascismo. Se não foi ele que inventou, ele estava bem próximo disso. Foi o que mais aplicou isso de uma maneira efetiva num determinado governo. Então veja, só em 1929, olha a distância temporal, se conseguiu botar um limite para isso. Olha, está com terra demais a igreja, hein? Precisamos fazer um acordo. Ela abriu mão dessas terras todas e ganhou, né, ou recebeu como fruto desse acordo, uma gleba para constituir o seu próprio Estado, no meio, no centro de Roma. Que foi exatamente o que aconteceu. Se você for hoje em Roma, tem lá 1 quilômetro quadrado, que é exatamente o Vaticano. O Vaticano, para quem não sabe, é um Estado. Ele não está vinculado ao Estado italiano, não tem nenhum tipo de submissão, nada disso. Ao contrário, ele tem uma independência em relação ao Estado italiano. Então veja o tipo de negociação que teve que ser feita para que se obtivesse uma separação aí, até entre religião e Estado. Para você ver como nessa época, ou até 1929, você ainda tinha uma valorização muito grande da terra. Mas aí no século XX você já entra com uma configuração diferente em relação a essa questão da riqueza e da dinâmica social em torno disso. Então veja, o século XX ele assistiu a um crescimento e desenvolvimento tecnológico inéditos na história humana. Nunca se avançou tanto nesse campo, de uma maneira inclusive bastante rápida. Então isso passou a estar vinculado ou passou a ditar o que era a real riqueza. Então a nação rica já não era a mais extensa em território, mas a mais desenvolvida em termos tecnológicos. Eu até costumo lembrar, por exemplo, a passagem, você tem ali século XIX, você ainda tem guerras, né? A história das guerras é a história da humanidade. Você tem no século XIX guerras que ainda você tem enfrentamento campal, tem até o uso de espada, ou pelo menos aquela questão da baioneta, né? Ainda até aquela que você precisa estocar o inimigo. E já tem arma de fogo, claro, sem dúvida que tem, mas ainda uma certo rudimentar, né? Você tinha que carregar pela boca lá da espingarda, socar a pólvora, botar aquela bola de ferro como se fosse a bala, né? Então era tudo muito mais rudimentar. Quando você chega no século XX, logo no começo, 1914, eclode a Primeira Guerra Mundial. E é interessante para o tema que nós estamos conversando, porque a Primeira Guerra Mundial ela tem esse impacto tecnológico também. Vamos lembrar que o avião tinha sido criado em 1906. Quando chega em 1914, você tem o uso do avião na guerra. Uma coisa que não se pensava no século XIX, nem se imaginava o que poderia ser o avião. O automóvel também tinha sido utilizado, e isso também vai refletir na guerra, o uso de carros militares, né, veículos militares, tudo isso vai impactar. Metralhadora, imagina, você tinha lá então no século XIX, ainda estava carregando a arma, né, pela boca, socando lá a pólvora com a bala, não sei mais o que, você chega na Primeira Guerra, você já tem aquela metralhadora, com aquela manivela, gira e tal, é diferente, você tem um impacto muito grande em termos tecnológicos. Então isso
já começa a dar um prenúncio do que seria marcado o século XX, que foi muito essa questão da tecnologia. Então começa a ter gradativamente uma mudança de patamar. Aí nós chegamos na Segunda Guerra, em que isso se aprofunda. Então você vai ter, por exemplo, vou destacar aqui um evento que aconteceu quando eclode a Segunda Guerra Mundial, setembro de 1939. Há algumas ações muito localizadas, você não tem ainda uma guerra disseminada, mas uma dessas ações é que a Alemanha invade a Polônia. O exército nazista, o exército alemão, era um exército, então, aí é apresentado ao mundo, né, um exército extremamente organizado, muito bem armado e de uma eficiência muito grande. Ele se depara com uma força armada polonesa que estava no século XIX ainda. Né, tinha lá uma força militar a cavalo, tentando combater o exército nazista. Claro que isso não deu certo para os poloneses, evidente. Foram massacrados. Pegaram uma força inimiga, né, uma força armada do outro lado, muito mais preparada, muito mais desenvolvida, muito mais organizada, e foi rapidamente subjugada. Então isso também já mostrou, já deu uma letra, vamos dizer assim, do que seria essa diferença tecnológica. Mas na Segunda Guerra Mundial, sem dúvida nenhuma, o que causou mais impacto, várias coisas causaram. O armamento, o avião já está consolidado como para uso militar, mas o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, que representa realmente o epílogo, né, o ponto final mesmo da Segunda Guerra, em agosto de 1945, aí realmente você tem um choque de tecnologia, porque ninguém possuía aquela tecnologia, nenhum país. Então todos ficaram impressionados com aquilo. Bom, então o Japão foi bombardeado com uma arma inédita, extremamente letal. Foi a bomba atômica, especialmente de Hiroshima. A de Nagasaki, para quem não sabe, a bomba que caiu em Nagasaki, ela, por conta do tempo, naquele dia estava nublado, ela caiu um pouquinho nas cercanias da cidade. Então ela causou um dano mais limitado. Hiroshima não. Hiroshima caiu no centro da cidade. Então ela causou um dano muito grande para a cidade, matou muitas pessoas. Imediatamente morreram 80 mil pessoas e nos próximos dias, assim, coisa uma semana, vamos colocar um prazo aí de 7 dias, morreram outras 70 mil pessoas, ou 60 mil pessoas, 140, 150 mil pessoas morreram. Então foi uma coisa bastante impactante. E que indicou isso que eu falei agora para vocês, essa questão da tecnologia. Todos ficaram atônitos aquilo, além da questão humanitária, né, terrível, mas também ficou a questão da tecnologia, que era absolutamente inédita. Bom, o domínio da tecnologia e do conhecimento a ela inerente tornaram-se, especialmente a partir de meados do século XX, uma espécie de corrida a ser percorrida por países, empresas, entidades e pessoas. Então veja, isso que a gente comentou aqui de Segunda Guerra e tal, mas que já vinha num crescendo, né? Já desde o começo do século XX, já vinha prenunciando que não é que a Terra ficou uma coisa totalmente desvalorizada, não, a Terra não tem valor nenhum, não é bem isso, mas a tecnologia começou a se apresentar, olha, realmente quem não se desenvolver tecnologicamente vai ficar para trás e vai perder várias coisas, dentre elas poder. E quando a gente fala em ambiente internacional, em geopolítica, nós estamos falando basicamente de uma teoria de poder. Então, quem fica para trás vai perder relevância, vai perder poder, vai perder influência, vai perder várias coisas. Então, as nações começam a botar foco nisso, mas não só. Também as pessoas, também as corporações, as entidades, todos os órgãos que você possa imaginar, começaram a perceber que isso era de fato algo relevante, que era algo que se deveria colocar atenção, que se deveria valorizar essa questão da tecnologia. Bom, um bom exemplo disso também, um outro exemplo que a gente pode dar, é a chamada Guerra Fria. A Guerra Fria ela vai vigorar de 1947 a 1991, né, dentro desse contexto, esse embate que você tem entre União Soviética e Estados Unidos, e entre visões ideológicas muito diferentes. Você tem Estados Unidos com capitalismo
liberal, então capitalismo, liberalismo, e você tem a União Soviética defendendo aí um socialismo, o comunismo. Então você tem esse embate. Nessa configuração, que foi até 91, você tem aí a queda do Muro de Berlim, nessa configuração, cada bloco, né, porque não era só o país em si, não era só Estados Unidos e a União Soviética, também os países que faziam parte daquele leque de influências, seja de União Soviética, seja de Estados Unidos. Você tem dois focos básicos por cada um desses blocos, por cada um desses países também, que é sobrepujar o lado adversário e não ser sobrepujado por esse mesmo lado adversário. Eu estou usando a palavra adversário de propósito, você podia falar mais. Por que você não está usando a palavra inimigo? Porque apesar do clima hostil que havia, né, especialmente Estados Unidos e União Soviética, nunca houve um enfrentamento, nunca houve uma guerra de fato declarada, aberta, envolvendo os dois países. Nós tivemos uma crise bastante séria em 1962, com a chamada crise dos mísseis, que aconteceu em Cuba. Né? A gente teve a questão de que se queria criar uma base militar, até de lançamento de mísseis, soviética em solo cubano. Se você depois tiver disposição de olhar um mapa ali daquela região, olha Cuba e olha Estados Unidos. É extremamente próximo. Extremamente próximo. Então, os Estados Unidos não podia permitir uma coisa dessa, ia criar uma insegurança muito grande. Então se instaurou uma crise, quem era na época o governante de Cuba era Fidel Castro, tinha assumido o poder há pouco tempo. Então você teve uma situação de uma crise bastante grave, que quase redundou numa guerra, mas não chegou a redundar. Por isso que eu estou tratando os dois de adversários e não de inimigos. Então qual que era a ideia? Sobrepujar o lado adversário e não ser sobrepujado por esse mesmo lado adversário. Bom, ao longo do século XX, essa polarização entre Estados Unidos e União Soviética resultou em conflitos, né, até envolvendo esses países que faziam parte das suas respectivas influências, em alguns conflitos aí de média escala, se poderia dizer, em diferentes locais do mundo. Por exemplo, então, nós tivemos a Guerra do Afeganistão, a Rússia esteve lá combatendo, né, no Afeganistão, depois os Estados Unidos teve lá também, já aí na questão depois das Torres Gêmeas e tal. Esses conflitos contavam muitas vezes com o envolvimento indireto dos Estados Unidos e da União Soviética, a partir do financiamento da disponibilização de armas e do treinamento militar. Inclusive, é colocado, né, que o Osama Bin Laden ele teria sido até treinado, né, pelos Estados Unidos. O Osama Bin Laden, que foi considerado o autor intelectual, pelo menos ele fez a organização dos ataques às Torres Gêmeas em 9 de setembro de 2001. Muito bem, então você tinha essa configuração. E isso também, veja só, dentro desse aspecto tem vou destacar aqui um elemento que é a chamada corrida espacial, ficou conhecida com esse nome, corrida espacial, que ilustra bem esse momento. Em abril de 1961, Yuri Gagarin, ele era um astronauta soviético, ele tornou-se o primeiro ser humano a viajar pelo espaço. Um pouquinho antes, eu não sei se foi 59 ou 60, já tinha se colocado um cachorro em órbita, né? Tá bom, então foi o primeiro ser vivo, digamos assim, que saiu da Terra e a orbitou. Mas o Gagarin ele foi o primeiro ser humano a viajar pelo espaço. Os Estados Unidos, logo adiante, já fevereiro de 62, quer dizer, não chegou nem a completar um ano da viagem do Gagarin. Ele lança ao espaço o astronauta John Glenn, que tal como o Gagarin orbitou a Terra, no caso de Glenn, por 3 vezes e posteriormente pousou. O Gagarin deu uma volta na Terra e pousou. O John Glenn deu 3 voltas. De qualquer maneira, esse fato, ele ilustra bem, me parece, essa questão do que seria essa guerra, essa corrida espacial, né, essa busca por, como eu coloquei agora há pouco, né, você sobrepujar o teu adversário e não ser sobrepujado. Eu não posso ficar para trás e tenho que deixar o meu adversário para trás. Eu tenho que superá-lo. Essa era uma disputa que você tinha. E é interessante observar isso porque é uma disputa que acabou gerando, ironicamente, benefícios.
Porque você vai buscando sobrepujar, você vai se desenvolvendo tecnologicamente, né? Você vai caminhando. E nós vamos ver aqui até o ponto em que o homem foi à Lua, né? Os Estados Unidos conseguiram fazer uma missão e mandar o homem à Lua. Então, acabou gerando ou estimulando um desenvolvimento tecnológico. A gente às vezes oferece um pouco de resistência para reconhecer isso, mas, por exemplo, as guerras também fizeram isso. Você desenvolve muito material, muita saída, né, vamos dizer assim, tecidos e comunicação e várias coisas, né, relacionadas a isso. Outro dia eu estava lendo sobre a questão da origem daquela supercola, né, daquela linha da Super Bonder que teria surgido justamente na guerra, em que os soldados aplicavam sobrecortes, né, para você estancar aquilo ali, conseguir uma espécie de uma cicatrização artificial rápida. Então veja, onde é que surge isso? Surge num ambiente de conflito, de hostilidade. Claro que ninguém quer isso, mas para mostrar que às vezes de um conflito você tem algo relacionado à tecnologia, né, se desenvolvendo. Então, o Gagarin e o John Glenn simbolizam isso. Bom, a vantagem tecnológica demonstrada pela realização dos voos espaciais era vista como algo ligado à segurança nacional. Vejam que interessante, né? Como algo que estava relacionado à própria segurança do povo. E tornou-se parte de um simbolismo da época, né? Da ideologia. O período da corrida espacial trouxe lançamentos pioneiros de satélites artificiais, sondas espaciais robóticas para a Lua, Vênus, Marte, e voos espaciais tripulados em órbita terrestre baixa e finalmente para a Lua, em 69. Então é isso que eu comentei agora há pouco. Você vê como é importante essa caminhada, né? e esse desenvolvimento que vai ocorrendo pouco a pouco e vai se mostrando presente, né? Cada vez mais. Então, a conquista da Lua, portanto, se deu muito mais nesse contexto de disputa de poder e construção de supremacia de uma nação sobre a outra, do que como uma conquista da humanidade. Pode ser algo assim duro de dizer e duro de ouvir, mas me parece que é uma realidade. Então, se conquistou a Lua como um projeto da humanidade, na verdade, não. Na verdade, a Lua está muito mais num contexto de disputa mesmo. Nós temos que fazer isso antes do que eles, os americanos. Nós temos que fazer isso antes dos soviéticos e tal, e os soviéticos também tentando, desenvolvendo o seu programa. Os americanos acabaram chegando na frente, conseguiram implementar, chegaram efetivamente na Lua e fizeram essa conquista, portanto, para eles, muito mais para eles do que para a humanidade. Muito embora o astronauta, né, o americano, quando pousou na Lua, falou: é um pequeno passo para um homem, mas um grande passo para a humanidade. E ele não estava, de modo algum, né, incorreto, não é isso, mas o que estimulou aquilo foi uma disputa entre nações por uma hegemonia de poder, podemos dizer assim. Tá? Olha, inegavelmente, não somente a Guerra Fria, mas o próprio ambiente de constante disputa entre países acabou funcionando como um grande estímulo para a criação, invenção e descoberta de inúmeros recursos que redundaram, ao final, em desenvolvimento global para a humanidade, de modo especial no campo tecnológico. É isso, pessoal, que eu acabei de comentar. Então você tem alguns materiais, né? O Kevlar, que é bastante conhecido, material de muita resistência, e vários outros, titânio. Você tem vários materiais que foram desenvolvidos no bojo de conflitos, né? Você tem, e que foram aplicados depois fora desse ambiente, né? Avanços que você conseguiu dentro da tecnologia utilizada para conflitos, para guerras, e que depois serviram à humanidade em propósitos pacíficos. Ainda bem, né, que você conseguiu fazer essa transição, ou que se conseguiu fazer essa transição. Bom, na verdade, nós estamos cercados, né, dessas conquistas tecnológicas. Assistir à televisão, falar ao telefone, movimentar a conta no terminal bancário, pela internet, verificar multas de trânsito, comprar disco, trocar mensagem com alguém do outro lado do planeta, pesquisar e estudar, são hoje as atividades cotidianas. A gente faz isso na internet, né? Faz isso remotamente, ou seja, num ambiente virtual. Já hoje é uma realidade para nós. Então hoje a internet é um campo, um local onde você vai poder fazer tudo como foi exemplificado aqui, verificar multa de trânsito, comprar disco, trocar mensagem, né, e outras N coisas. Coloquei alguns exemplos aqui só
para ilustrar, né? Então, isso mostra como essa questão da tecnologia, foi o que eu falei também, ela deu um salto, né? Em pouco tempo você desenvolveu muitas coisas. Pensa na questão do celular. O celular é algo relativamente recente. Relativamente não, é recente. Historicamente não é nada. Quer dizer, você pensar que, sei lá, não precisa colocar tanto tempo assim. Há 30 anos, o celular era algo incipiente. O pessoal até chamava jocosamente, né, de o tijolão, né, aquele tijolão, você abria, só conseguia fazer, só usava como telefone. Depois vieram os smartphones, mais adiante, com acesso pleno à internet, essa comunicação toda. Tudo isso é tecnologia que a gente está assistindo. Então isso acabou se tornando a grande fonte ou a grande matriz de poder. Então quem tem a informação, quem tem acesso à informação, quem pode produzir a informação, ou quem controla esses acessos, né? Esse arquivamento, que você tem que pensar em produção de informação, arquivamento, uso, tem vários aspectos que circundam a questão da informação. Inclusive engloba uma questão de direito, né? Porque você vai pensar em ser informado, em criticar a informação, produzir a informação, você pode estar informando, tudo isso envolve direitos humanos, de todos nós, né, em estarmos envolvidos com isso, tá certo? Podemos, por vezes, não notar, no entanto, convém ajustar a nossa atenção para constatar serem tais recursos e conquistas itens advindos diretamente da informação construída e tornada conhecimento disponível, com impacto maior ou menor nesse ou naquele setor, mas sempre com algum impacto. Então eu gosto de trazer isso para mostrar que a gente acha hoje a coisa mais normal do mundo, você entrar na internet e resolver vários problemas seus. Você vai lá e fala, pô, eu preciso pegar o resultado de um exame médico meu. Você entra lá, entra no site lá da clínica, da empresa que fez o exame para você e você acessa ali prontamente. Ou você compra uma passagem, ou você reserva um hotel, ou você estuda, faz uma aula. Agora mesmo nós estamos nessa aula aqui, que vai para a internet, vai para plataformas, canal da TV Justiça, YouTube e tudo mais, enfim, mídias sociais. Isso tudo com uma grande facilidade. Então a gente se acostuma achando, mas isso é quase que para falar assim, sempre foi assim. Eu até vou fazer um parênteses aqui com o professor. Às vezes você vai explicar que houve uma evolução da humanidade, por exemplo, em relação ao trabalho, e você fala, não, realmente foi uma conquista, a gente tem uma jornada de 8 horas, você ter descanso semanal remunerado, ter férias. E às vezes tem um aluno que fala, professor, mas não foi sempre assim? Você fala, não, meu caro, não foi sempre assim. Isso foi uma conquista, não foi algo que foi dado. Chegou Adão e Eva e já tinha tudo isso colocado. Não funciona dessa maneira. Então também a tecnologia seguiu esse curso, seguiu esse rumo, tá certo? Então veja, essa junção de tecnologia e informação pode nos tornar espectadores de fatos cuja ocorrência se dá muitas vezes distante de nós, do ponto de vista físico. Ilustra-se com os cataclismos da natureza, tornado, tsunami, tempestade, passando por acidentes de toda ordem, além de ações humanas como conflitos, premiações, invenções, guerras, secas e tudo mais. Então veja, você assiste a algo online, né, naquele mesmo momento que está acontecendo. Há pouco tempo nós tivemos aí a lembrança dos 30 anos da morte de Ayrton Senna no GP de Imola, né, na Itália. A gente viu tudo aquilo ao vivo, quem estava assistindo. Um belo domingo está lá assistindo e bateu o carro, tal, já levou, daqui a pouco chega a notícia, faleceu Ayrton Senna. Então, tudo isso acontece online. Hoje, a gente vê acontecer guerras que você consegue acompanhar em tempo real. Foi bombardeado a faixa de Gaza, ou a Ucrânia, ou seja lá onde for que estiver acontecendo o conflito, você acompanha aquilo, né? Just in time, quer dizer, online. Você está vendo aquilo acontecer no momento em que aquilo acontece efetivamente. Olha quanta mudança que aconteceu, pessoal. Para você pensar, antigamente era o jornal impresso, você tinha que fazer aquilo, uma redação, compor tudo aquilo para depois você poder levar aquela informação. Então você teve muita mudança. Então veja, a fluência da informação de modo frenético, vertiginoso e em volumes imensos, até mesmo inimagináveis, é o que marca de modo destacado a nova era da
sociedade da informação. Puxa, professor, eu não acredito que o senhor falou até agora para chegar nesse momento na sociedade da informação. Pois é, por isso que não pode ter ansiedade, tem que ir com calma para a gente entender. Eu gosto de dar esse arco histórico para você entender como é que surgiu isso. Senão você fica achando, então um belo dia surgiu um negócio assim chamado sociedade da informação. Não é assim. Uma evolução que você teve da sociedade, e eu fiz questão de pegar desde lá, né, a Idade Média, feudalismo, até a gente chegar no século XX, a mudança de paradigma para a riqueza, para desenvolvimento social, tá certo? Tudo isso importante. Até a gente chegar nessa questão da sociedade da informação. Eu vou ler aqui para vocês um trecho de um autor, que eu até recomendo, né, que é o Jacob Soll, S-O-L-L, que ele diz o seguinte: uma sociedade da informação é uma sociedade em que o uso, a criação, a distribuição, a manipulação e a integração da informação é uma atividade significativa. Essa traz consigo certos benefícios culturais, sociais, econômicos e, sobretudo, liberdade de expressão e comunicação. Então, uma reflexão aí desse autor, o Jacob Soll, que é um cara bastante famoso, né, em relação a essas reflexões sobre essa nova sociedade que a gente tem, que a gente se depara hoje em dia. Então veja, nesse ambiente de busca frenética por informações, ler um jornal impresso ao acordar já não basta para se sentir informado, ao menos não para a maioria das pessoas. É preciso consultar o celular, o computador, a televisão, o rádio para saber de tudo. Né? Não é assim? Estar o mais próximo em termos temporais da notícia do fato. Então hoje nós somos bombardeados com informação, em volumes, como foi colocado aí, volumes vertiginosos, e isso acaba estimulando também, por outro lado, essa busca frenética por informações. Você está sabendo de tal coisa? Puxa, eu não estou sabendo não, às vezes é uma coisa que acabou de acontecer. Então a gente vai ver daqui a pouco até uma certa ansiedade, né, pela questão de você se sentir informado. Não é que você esteja ou não esteja informado, você tem que se sentir informado, é diferente. Antigamente você tinha uma coisa mais tranquila, vai ser publicado no jornal amanhã, e sei lá, de manhã acordava, abria ali o jornal, se informava do que estava acontecendo. Agora você já tem o jornal online, notícias que vão, né, aparecendo ali constantemente. Acabou de acontecer agora, aconteceu isso, aconteceu aquilo, um acidente, alguém sofreu um golpe, não sei mais o que. O presidente do Irã desaparece num voo, né, um helicóptero, um avião, desapareceu, você está sabendo naquele exato momento. Então isso tem um lado, lógico, que é muito bom, você está sabendo, mas também tem um lado de uma certa ansiedade, uma certa angústia por parte das pessoas em relação a isso, tá certo? Nós vamos até comentar sobre isso já já. Esse novo relacionamento do homem com a informação acaba trazendo problemas de saúde variados. Veja que interessante, problemas de saúde, tá? Premidas pela crença de que precisam estar sempre e cada vez mais informadas, muitas pessoas se angustiam, ficam ansiosas e se sentem alijadas quando se veem de algum modo no papel de desinformadas, mesmo que não o sejam. É isso que eu comentei agora há pouco. Uma coisa é a pessoa estar informada ou não estar informada, outra coisa é ela se sentir informada ou não se sentir informada. É quase que aquela questão da bulimia, né? Que a pessoa está magra, mas se sente gorda, se sente obesa. Então aqui também, às vezes a pessoa está informada, mas ela acha que não, que, puxa, eu estou deixando alguma coisa para trás aí. Né? Então isso acaba gerando uma certa angústia e problemas de saúde, como a gente comentou agora há pouco sobre isso. Né? Então olha só, vou colocar uma pergunta para você. Quantas vezes você checa o seu celular todos os dias? A cada 4 minutos, por exemplo? Parece muito, você acha que é muito tempo ou que é pouco? Um levantamento global feito pelo provedor ProxyRec, que eles são americanos, mostra que essa é a média de consultas que os norte-americanos fazem, ou seja, pode chegar a verificar a tela do telefone nada menos que 344 vezes em apenas um dia. Já imaginou isso? Já parou para pensar nisso? Olha, pessoal, na mesma pesquisa que nós comentamos agora há pouco,
consta que o brasileiro passa, em média, 9 horas e 32 minutos por dia na internet, ocupando o segundo posto entre todos os países. O primeiro é a África do Sul. A média mundial é de 6 horas e 58 minutos. Nós estamos bastante acima da média. O top 10 em permanência na internet tem 7 países latinos, que também é um motivo de reflexão. A Argentina está em quarto, Colômbia está em quinto, o Chile está em sexto, o México está em sétimo. Interessante isso, né? E quando se trata especificamente do uso de redes sociais, os brasileiros ocupam a segunda posição, ficando atrás apenas da Índia. Especificamente, nós estamos falando de rede social. Então veja, o próprio Mark Zuckerberg, do Facebook, é até um pouco estranho a gente ouvir isso, mas ele falou mesmo, né? Que os brasileiros estavam usando demais o Facebook. Interagiam demais, era demais. O objetivo do Facebook não era esse. Olha que curioso isso. Ele deveria estar até feliz, puxa, usam bastante o Facebook, mas assim, estava usando demais. Né? Por alguma razão ele achou que isso era algo ruim, até mesmo para ele, né? do que é dono da empresa. Olha, por fim, no Brasil, 84,3% da população tem acesso à internet, colocando o país fora da lista dos 25 primeiros. Estamos falando de acesso à internet. Mas quando se avalia o acesso à rede por meio de smartphones, os brasileiros estão na 10ª posição, com 57,3% do tempo diário gasto na web, realizado por celulares. Então o brasileiro é um grande usuário de celular. Ele gosta de usar os celulares. Eu trago aqui para vocês agora um texto da professora Maria Cristina Zago, que ela é psicóloga. Ela fala o seguinte: com a evolução da tecnologia, os celulares se tornaram imprescindíveis, proporcionando conexão em todo lugar e agregando utilidades que vão desde o registro fotográfico até o acesso a contas bancárias. E as conversas com os amigos, há lugares em que as pessoas não têm saneamento básico, mas todo mundo tem um celular. E é realmente uma realidade que a professora está trazendo aqui, né, Maria Cristina Zago. Se o celular está hoje no centro dessa sociedade da informação, conferindo não apenas acesso à informação, mas acesso móvel e pessoal, extremamente facilitado, essa facilidade parece cobrar um preço evidente, que pode ser mais ou menos alto, e esse vem a ser justamente a eventual dependência do celular e da internet. Já ouviram falar nisso, pessoal, de dependência do celular e da internet? Veja só aqui uma reflexão do Ivo Carraro, que ele é professor da Uninter. Ele fala o seguinte: o celular ativa continuamente o sistema de recompensa, estrutura do cérebro que recebe toda atividade prazerosa. Esse estímulo constante é o que gera dependência em um processo similar, veja só, à atuação de drogas ilícitas. Já imaginou? O uso do celular e essa questão especialmente das redes sociais pode gerar, né, ali talvez, vou sugerir, talvez a partir da dopamina, um prazer semelhante à das drogas. Isso é uma coisa marcante mesmo. Alguns desses males da informação se aprofundaram com a pandemia, né, da Covid-19, as pessoas submetidas aí à restrição de circulação e ameaçadas por uma doença até então desconhecida, acabou se aprofundando, né, o uso do celular e dessas conexões da redes sociais. Isso até recebeu um nome, chama-se infodemia, ou seja, avalanche de informações, acompanhada pelo interesse crescente por assuntos específicos. Você tem até um estímulo, né? A informação que você recebe, aí você quer receber mais. Isso seria tema para uma outra conversa, mas para vocês entenderem. Pelo interesse crescente, então, em catástrofes naturais ou sociais, e isso tudo é potencializado pela transformação digital e pela diversidade de canais midiáticos ou de informação. Agora, pessoal, nós vamos para o nosso quiz. Você sabia que tem um quiz? Nós vamos para o nosso quiz. A corrida armamentista e a busca pelo desenvolvimento tecnológico, típicos da chamada Guerra Fria, trouxeram benefícios evidentes à humanidade. Qual das alternativas abaixo indica um desses benefícios? Vamos dar uma olhada, pessoal. Olha lá. Alternativa A, invenção da tipografia. Alternativa B, invenção da máquina a vapor. Alternativa C, chegada do homem à Lua. Alternativa D, criação do programa televisivo Big Brother.
E aí, qual seria a resposta? Olha lá, ó. Letra C, chegada do homem à Lua. Essa aí estava fácil, né, pessoal? Realmente foi uma das questões, um dos avanços grandes que nós tivemos de tecnológico, que trouxe várias coisas junto, né, com essa conquista. Portanto, resposta correta C de casa, ok? Vamos a uma próxima pergunta. Bom, nos séculos 16 e 17, a riqueza ainda estava muito associada à terra. No século 20, a riqueza passa a se basear em alternativa A, reservas cambiais de cada país. Alternativa B, recursos naturais. Alternativa C, anos de estudo de um povo. E alternativa D, informação e tecnologia. Qual será que é a resposta correta? Já identificou? Olha lá. D de dado, informação e tecnologia. Nós vimos isso ao longo dessa aula, né? Como houve essa mudança de paradigma de riqueza e como justamente a informação e a tecnologia se tornaram a grande fonte não só de riqueza, mas de poder. Eu diria até especialmente de poder, ok? E vamos, por fim, à nossa terceira questão aí do quiz. O primeiro homem a navegar pelo espaço foi, alternativa A, Yuri Gagarin, 1961, B, Ed Sheeran, em 1959, C, John Glenn, 1962, ou D, Anatoly Popov, em 1957. Qual será que é a alternativa correta? Vamos dar uma olhada? Letra A, Yuri Gagarin, em 1961. Também foi uma informação que a gente passou na aula hoje para vocês. E, portanto, está aí. Yuri Gagarin foi o primeiro homem a navegar pelo espaço. Não foi o primeiro homem a chegar na Lua, mas foi o primeiro a navegar pelo espaço. Ok? Bom, pessoal, então era isso que nós tínhamos a expor nessa aula para vocês. Espero que tenha sido de bom proveito. Vou até dar uma dica, tá? Isso serve para qualquer aula que você assista à distância. Procura, se você tiver realmente interesse, procura anotar os pontos principais do que você ouviu aqui hoje, vai formando essas anotações. A neurolinguística já trouxe para nós esse conceito de que tudo que você estuda e anota, você fixa melhor. Vamos, inclusive, na próxima aula falar, sabe o quê? Também, né, um dos temas, fake news. Não perca, ok? Tchau, pessoal, até uma próxima. Valeu, obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.